dificuldades, déficits na interação social e na comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. Essas são as características. Então, o nível 1 ele vai apresentar essas características, digamos, de uma forma menos acentuada, né? Ele vai ter dificuldade na comunicação, mas provavelmente há uma possibilidade de ser verbal, ou seja, ele vai falar, né? Talvez não fale com palavras ou frases muito grandes, mas ele vai falar, ele vai se comunicar, né? Ele vai ter dificuldades na interação social, vai ter, mas ele vai interagir, né? Ele vai ter dificuldades com um comportamento restrito, ou seja, uma rigidez às vezes mental, né, um apego a rotinas, ou até uma questão de restrição em planejamento motor, dificuldade para se vestir ou se desequilibra, alguma coisa assim. Vai ter comportamentos repetitivos, ou seja, estereotipias motoras ou outras, né? Vai ter, só que de uma forma menos acentuada, né? Talvez, e muito provavelmente nós aqui, né, estudamos com autistas nível 1 na nossa escola, mas era visto, né, como ali desatento ou malandro ou preguiçoso, né? Ou seja, então quer dizer, ele vai ter as características, mas que muitas vezes não vão ser tão intensas, né? Ou tão presentes dentro da sua rotina e que não vão prejudicar de uma forma substancial a sua rotina, que vai precisar de um apoio. Daí o nível 2 são as mesmas características, porém já com uma necessidade de suporte maior. O nível 3, as mesmas, só que daí provavelmente quando a gente está falando de comunicação, o nível 3 já não vai ser verbal, ou ele vai falar palavras muito pontuais, ou até vai ter sons que a família às vezes entende o que ele quer, mas que para a maioria das pessoas é incompreensível, né? Vai ter uma restrição motora maior, comportamentos repetitivos mais intensos, ou seja, eu acho que ficou claro, né? Ficou. Isso, então aí que a gente está falando dessa nomenclatura do transtorno do espectro autista. Quando a gente fala autismo, é uma forma mais simplificada da gente falar transtorno do espectro autista, né? Tá. Mas, digamos, resumidamente seria a mesma coisa. Aí